a lei duraria até que viesse o perfeito. Ou seja, a lei ela era transitória, assim como todos os cerimoniais, todas as leis levíticas eram transitórias. E o que vinha a ser uma coisa transitória? Bem, transitória ou transitória é algo que vai passar, né, que não é para sempre. Então, a lei não era para sempre. Lá no livro de Gênesis, Deus fez várias promessas acerca do Messias, né? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Isso falando entre Adão e Eva, né? Que são as duas sementes. A semente boa, Eva, a semente má, Adão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2: Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Versículo 3: Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Deus confirmou promessas a Abraão, como está escrito lá: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E dessa forma percebemos que Abraão não foi justificado por guardar perfeitamente as obras da lei, e sim pela fé nas promessas do próprio Deus. Mas a promessa de bênção não foi limitada a Abraão. Está escrito assim: em ti serão abençoados todos os povos. Ou seja, a lei que entrou em vigor 430 anos depois, né, depois dessas promessas terem feita, não anulou a promessa, já dada gratuitamente a Abraão. Então, junto com Abraão, todos que vivem pela fé, e é assim que nós devemos andar, pela fé, nas promessas de Deus, herdam a bênção que foi prometida em Cristo muito tempo antes de existir a lei. Então, qual era o propósito da lei? Eu separei aqui alguns versículos, está lá em capítulo 3, versículo 19 e 25 de Gálatas. Gálatas 3,19. Vamos começar no versículo 19. Então, por que é que a lei foi dada? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei deveria durar até que viesse o descendente de Abraão, se tratando do Cristo, né? Pois a promessa foi feita a este descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Versículo 20. Porém, não é preciso haver intermediário. Não é necessário haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só. Bem explicado, né? Versículo 21. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem à lei ou a ela, né? O versículo 22 segue dizendo: Porém as escrituras sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Cristo. Versículo 23. Mas antes que chegasse o tempo da fé,
Nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelado a fé, que deveria vir. Versículo 24. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Versículo 25. Agora hoje não, agora no tempo de Paulo, né? Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Isso Paulo falando lá em meados do ano 50. Hein? E até hoje o sistema religioso vive dentro das leis, né? Embora a promessa de bênção já tinha sido dada, a lei foi necessária por dois motivos. Por causa das transgressões, que era o pecado, né, de Israel. 3:19, a lei foi dada a Israel quando saiu do Egito para que fosse uma nação santa, diferente das outras, né, ao seu redor. Está registrado lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 1 ao 6. A lei, ela trouxe conhecimento do pecado, esse é um outro fator, e castigo pelo pecado para que o pecado pudesse ser evitado. Romanos capítulo 3, versículos 19 ao 22, eu separei aqui. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Nós nunca vivemos debaixo da lei, porque a lei foi abolida em Cristo. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Versículo 20. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, incluindo essa ordenança que tem dentro do sistema religioso de entregar dízimo, né, a cada mês. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Versículo 21. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com lei, cerimoniais, entrega de dízimo, nada disso. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, versículo 22. Deus aceita as pessoas por meio da fé, só. Por meio da fé que elas têm em Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Para Deus não existe nenhuma diferença. Para o sistema religioso, sim. Se você não é de lá, você não serve, né? Romanos 5,13. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Só a religião, né? A religião, sim, tudo é pecado, né? Deus deu a lei por intermédio de Moisés para mostrar o pecado, que era a transgressão do povo judeu, para que eles soubessem o quanto precisavam de um Salvador. Quem é o Salvador? Deus mesmo é o Salvador, que se encarnou Jesus de Nazaré. Romanos capítulo 7:7. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. A lei também serviu para conduzir ou nos conduzir a Cristo. Uma vez que alguém transgrediu a lei, ele foi condenado porque a lei não trouxe perdão pelo pecado. A lei não veio para perdoar pecado, veio para mostrar o pecado. Então, nos sacrifícios de animais, a lei serviu como sombra do perdão pelo pecado. Era uma sombra, né? Que seria realizado no perfeito sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 9. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração. Quando a Bíblia fala de coração, é a mente, né? A mente do eleito, né? O coração das pessoas que o adoram. Versículo 10. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias que estão dentro do tal lugar chamado igreja. É isso, né? Várias cerimônias de purificação
São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Quando foi que ele renovou todas as coisas? Quando Cristo veio. Assim a lei foi dada para proteger contra o pecado, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, Cristo. Então, a lei foi feita para guiar, não para salvar. Mesmo na época da lei, a salvação foi dada somente através do futuro sacrifício de Cristo. Hebreus 9,15. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus, então aqui é quem Deus chama, não é o homem que quer, não é o homem que faz, é Deus. Deus chama para receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. A pergunta que eu faço é: a primeira aliança ainda está em vigor? Não, não está. A importância desses fatos é isto. Se a lei foi dada até a vinda de Cristo, então, uma vez que ele veio, a lei não está mais em vigor. Gálatas 3:24. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus, por meio da fé. Versículo 25. Agora que chegou o tempo da fé, oh glória, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. A pergunta que eu deixo aqui, finalizando o vídeo, é: se Cristo já veio e a lei vigorou até Cristo, por que dentro desses lugares, desses templos, eles ainda estão atribuindo ou inserindo no meio do povo de Deus leis, se a lei só serviu para chegar a Cristo e Cristo veio, acabou a lei? E aí como é que fica? Como é que fica a ordenança do dízimo? Como é que fica a Páscoa, que eles dizem que é ceia, mas é a Páscoa, né? E o que Jesus está fazendo naquela noite lá é Páscoa. Tudo aquilo ali é Páscoa. Ah, e pegou o pão, é Páscoa. Ah, e pegou o vinho, é Páscoa também. Obrações, purificações, passagem pelas águas, leis, sombras, jejuns, eram sombras, eram ordenanças entre os judeus daquela época, daquela era. Tudo isso, meu querido, foi para conduzir o povo a Cristo. Quando Cristo veio, não precisamos mais de aio, não precisamos mais de lei. Acabou. Já nascemos bem depois dessa escrita. Já nascemos bem depois da morte de cruz. Já nascemos bem depois, meu querido, desses sacrifícios rituais, cerimoniais, leis levíticas, leis mosaicas. Tudo isso, meu querido, terminou em Cristo. O que acontece é que, para aprisionar as pessoas, eles têm que levar o homem para trás da cruz. Então, esses ensinamentos que eles colocam dentro desses lugares chamados de igreja, não passa de cartilha judaica. E isso atrasa o seu conhecimento com as coisas reais. Coisas reais já aconteceram. No tempo de Paulo, o real já havia se manifestado. E dentro desses lugares parece que nunca houve a realização das coisas. Parece que ainda as purificações estão aí. Parece que as leis mosaicas estão aí. Parece que só falta sacrificar animais nesses altares aí. Bom, eles sacrificam, né? Sacrificam o Isaac, né? Que é o dinheiro, né? Porque eles amam o dinheiro. Tudo isso aí que está acontecendo, meu querido, desses lugares aí, o alvo nunca foi almas, como ele diz, ganhar almas para Jesus, né? Que é outro erro também. Ninguém ganha almas para Jesus. Jesus não precisa do homem para ganhar almas. Isso aí aconteceu lá no primeiro século, quando vinha o juízo de Deus, no ano 70 se deu. Então os discípulos saíram para anunciar o evangelho. Mas hoje, meu querido, hoje o próprio Deus, ele disse que ninguém mais ensinará o próximo, mas ele mesmo ensinará a cada um.
Então, meu querido, nós ficamos com o que está escrito. Então, meus queridos, aqui eu deixo esse vídeo, né? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, né? Se você não é inscrito ainda, faça sua inscrição, nós estamos aí avançando. Obrigado a todos que têm apoiado o canal, né? Removendo o Véu Mosaico. Graça e paz a todos. Melhor noite.